Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson, seja bem-vindo aí a mais um vídeo da série do Mikhail Tal. E eu tinha falado no vídeo anterior que Tal não tinha medo de sacrifício nem nada. Eu, antes de começar direto a partida, eu sempre trago alguma curiosidade, ou pelo menos eu sempre procuro trazer. E essa novidade foi até um pouco, não tão difícil, mas um pouco difícil de encontrar, que é justamente uma curiosidade sobre a mão do Tal, né? Diz que o Tal ele nasceu com uma deficiência congênita, né, na mão direita, e que fazia com que ele tivesse três dedos, que parecia uma garra, né? Não existem muitas fotos, nem vídeos, nem nada do gênero mostrando essa deformidade que o Mikhail Tal tem de nascença, né? Mas essa foto que eu coloquei para o vídeo de hoje foi especificamente para falar mais dessa curiosidade. Conforme os outros vídeos vão chegando, eu pretendo buscar mais coisas e, enfim, né? Eu sei que não muda nada no xadrez, mas historicamente é uma coisa um tanto quanto interessante. Ou, sei lá, é uma curiosidade sobre o campeão mundial, né? Uma outra curiosidade também, se eu não me engano, eu vi essa informação no site da Academia de Xadrez do grande mestre Rafael Leitão, que apesar dessa deformidade na mão do Mikhail Tal, ele era um grande pianista. Pasmem, né? Ele não era só um grande jogador de xadrez, campeão do mundo, mas ele tocava piano muito bem, apesar de ter essa deficiência aí na mão, né? Pois bem, curiosidades à parte, tá aí, né? Espero que tenha sido útil. Em breve, mais curiosidades. A vida do Tal, de um modo geral, é bem excêntrica e curiosa, né? Enfim, vamos à partida, né? C4 é 5, cavalo C3, D6, G3, F5. Eu pretendo passar um pouco rápido a partida, até porque eu já falei em vídeos anteriores. O Tal ele nunca tinha uma preparação teórica muito elaborada, né? Diferente dos grandes mestres de hoje, ou de um Botvinnik da vida. Ele simplesmente jogava o estilo romântico, era tirar as peças conforme está sendo jogado e, enfim, o foco aqui é mais do meio jogo para o final e principalmente entender a ideia de criatividade e o que ele, como ele pensava o xadrez, né? Então vou passar aqui D4 já lutando pelo centro, E4 tal resolve realmente ganhar mais espaço, F3 batendo no centro de novo, cavalo F6 desenvolvendo, bispo G2, toma F3, cavalo toma. Aqui a olho nu, assim, bem de longe, sem se aprofundar em nada, em abertura, essas coisas. A gente tá vendo que as brancas têm um desenvolvimento bem melhor. Os dois cavalos centralizados, o bispo já enfim quieto, o rei pronto para rocar curto. Parece que o tal, com vários movimentos de peões aí, parece que está um pouco atrasado, não? Parece não estar tá muito bem. Não sei se é decisivo isso ou não, mas olhando assim friamente, a ala da dama dele, ninguém saiu. A ala do rei só saiu o cavalo, né? E o bispo tem uma casa só, não tem uma coisa mais palpável. Por exemplo, o bispo de casas negras do time branco, ele tem uma diagonal aqui que já pode até chegar cravando o cavalo em algum momento. E o rei do tal tem aí um pouco mais de dificuldade, eu não digo, alguns passos mais a dar no curto, né? Mas enfim, vamos nessa. Aqui ele faz G6, outro movimento de peão, obviamente ele pretende fianquetar esse bispo aí. Simplesmente roque, acho que as brancas realmente estão super bem em desenvolvimento. Acho que as negras têm que tirar essas peças aí o quanto antes, né? Bispo G7. E aqui é 4, obviamente, quando você tem vantagem no seu desenvolvimento, já tirou as peças e tal, tem que tentar abrir linhas e colunas para realmente tentar pegar o adversário desprevenido aí. F toma E4. E aqui cavalo G5 já trazendo o cavalo aqui para a ala do rei, do tal. Já é bem procurando complicação aqui, né?
tal simplesmente roca, coloca o cavalo em segurança. Aliás, o rei em segurança, perdão. E aqui, cavalo de vigia toma E4, já começa ganhando um peãozinho aí, né? Cavalo toma. Torre toma F8, cheque, né? Pode tomar de bispo ou dama. Simplesmente o tal toma de dama aqui, né? Para ficar com essa coluna F aí, né? Já está encostando ali de certa forma, no, chegando perto aqui do rei do adversário, né? E simplesmente cavalo toma E4. Cavalo C6, finalmente o tal resolve, depois dessas complicaçõezinhas aí, começar a tirar as peças. Aqui vem bispo E3, simplesmente segurando esse peãozinho. Reparem que com a saída do cavalo, né, tinha uma bateria de bispo e cavalo sob esse peão. Simplesmente desenvolve uma peça defendendo, sem, sei lá, feijão com arroz, né? Aqui bispo F5, atacando o cavalo. Claro que o cavalo está bem defendido por enquanto. Sem nada de especial, né, rolando aqui. Aqui simplesmente dama D2. Abrindo aí, acredito eu, a lógica por trás do lance seja realmente abrir uma linha para aquela torre lá, né? Torre de A ganhar algum respiro, poder vir ajudar aqui nessa coluna aberta, que inclusive tem a dama negra, enfim. Acredito que seja por aí, né? E óbvio, acho que tomar esse cavalo aí talvez não seja uma coisa muito boa, porque o bispo de Casas Brancas vai ter uma diagonal excelente para continuar atuando. É um grande defensor aí do rei das brancas. E se bem que esse cavalo está bem centralizado, mas no geral é bom você ter o par de bispos, né? O tal viu isso tudo, joga aqui o torre E8. E agora bispo e torre estão tocando nesse cavalo aí que, como só tem um defensor que é o bispo lá, o bispo de F2, né, das brancas, nesse momento está caindo, né? O jogador de branco simplesmente retira o cavalo que estava sendo atacado, cavalo G5, e agora está de novo esse cavalo criando algum problema aqui, procurando confusão na ala do rei do tal. E, enfim, né, resolveu tudo de uma forma bem simples até. E aqui vem a primeira bomba do Mikhail Tal. Torre E3, né? Alguns exclamam, alguns não exclamam, enfim. E essa troca de qualidade, né? Esse ceder o material realmente é para que comece assim a aflorar aquela coisa que eu tinha feito no vídeo 1 do cavalo F5, entendeu? Tal não tinha medo nenhum de sacrificar peça de um modo geral, e comer de dama aqui seria um suicídio, né? Porque o bispo, só exemplificar aqui rapidinho, se dama toma aqui, bispo toma, e aqui você já pode abandonar, né? Entregar as duas, a dama por duas pecinhas, realmente é game over para você. Claro que o jogador não ia fazer isso nunca, né? Só voltar aqui. Ao invés disso, ele acha esse intermediário aqui, que dá um cheque e tal. Não, no primeiro momento ele não toma a torre, né, nem faz nada demais, por causa do suicídio tático que eu acabei de falar. Aqui única, não tem para onde correr, que é rei H8, né? Praticamente obrigado, forçado, não tinha nenhum lance melhor para fazer não. Enfim, continuando, vem esse lance aqui, cavalo F7 cheque, que obriga mais uma jogada forçada, né? No caso aqui rei G8, né? Depois rei volta para H8, e aqui existe a possibilidade de você empatar por repetição, né? Simplesmente, né, repetindo jogada, cavalo, cheque, o rei volta, aí sai, dá um descoberto de novo e volta. E, enfim, pode ficar nisso aí e simplesmente empatar e tal.
Mas é uma coisa que eu acho muito bacana no Mikhail Tal é que ele não participava do acordo de cavaleiros de jeito nenhum e ele sempre jogava para ganhar. Que eu acho que em qualquer nível isso é fundamental. É por isso que eu não gosto tanto do Tigran Petrosian, por causa da quantidade muito grande de empates que ele tinha. Inclusive ele falava que era melhor empate. Não lembro direito a frase que ele falava, mas é como se fosse melhor um na mão do que dois no sutiã, entendeu? Coisa que o Mikhail Tal não queria. Ele queria os dois mesmo ou nenhum, entendeu? Para matar ou morrer. E isso, na minha opinião, é uma forma que eu admiro ao pensar xadrez e de um modo geral. Então eles poderiam ter até acordado empate aqui nesse momento e tal, mas e esse aqui é um momento realmente chave. Eu não pedi o para vocês encontrarem o torre, mas jogam as negras aqui e preparem-se para o tiro, porrada e bomba, para confusão e para o couro comer de um jeito assim fantástico. Essa jogada realmente foi o porquê de eu ter escolhido essa partida. E é um grande exemplo de coragem, de determinação, de querer vencer e de não ceder, né, à pressão e a qualquer outro tipo de coisa. Né? Bem, pausando o vídeo ou não, lá vou eu. Né? Vamos continuar, sério, tranquilinho. Dama toma F7 e, na minha humilde opinião de jogador de clube, 2 pontos de exclamação. Realmente o tal ele está entregando a dama. Nem por grandes peças, tipo uma torre, né? Pelo menos sobram 4 pontos. Não, ele tá comendo a dama pelo cavalo. Simples assim. O bispo vai entrar rasgando na dama, que é o que aconteceu. Vou até passar aqui. Bom, o bispo toma F7. E aquela frase do tal, né? Leve seu adversário para uma selva onde 2 e 2 são 5 e onde só você saiba a saída. É muito bem-vindo aqui agora, né? Bem-vindo à selva, meu amigo. Agora é caça contra caçador. Claro que, obviamente, né, para ele fazer esse lance, com certeza ele viu a posição do rei adversário. Existem vários fatores para que o mago de Riga, o grande Mikhail Tal, tenha feito. Ele não entregou a dama do nada, assim, né? Os bispos deles são soltos, pode ir para o centro e ajudar muito. O cavalo também, ele pode ajudar centralizado. A dama não está muito bem coordenada com a torre das brancas. Claro que ele, para entregar essa dama aí, ele viu muito à frente, né? Então, não é apesar da grande sacada e dele ser conhecido por ser um grande praticamente uma máquina de calcular no xadrez, né? Embora nem sempre os sacrifícios deles são certos, né? Realmente a audácia, a criatividade, a coragem, a iniciativa de não querer pegar um empate e partir para dentro mesmo, entrega a dama, é realmente assim algo fenomenal, algo que realmente deve ser notado, né? Bem, bispo toma F7, simplesmente as brancas aceitam esse grande desafio aí, tal entregando a dama. E aí, né? Como é que a gente continua, né? Eu acredito que fosse muito bom vocês irem pausando e procurando, né, lance a lance, qual é a sequência que o tal viu para entregar a dama e achar que estava ganho e, de fato, como ele conseguiu vencer a partida, né? Palmas para a criatividade desse grande gênio do xadrez de ataque, né? Pausando ou não, lá vou eu. Próxima jogada é torre D3. Você acertou ou não? Pois bem, a dama não pode tomar, porque a torre está segura aqui, né? Já não é um lance calmo. Obviamente, se você entregou material, é porque tem uma vantagem dinâmica ou estática que você tem que aproveitar logo, porque se as brancas estabilizarem a posição e conseguirem colocar um rei em segurança ou trazerem a torre, trocar um par de peças, toda a sua vantagem, nesse caso dinâmica, acabou, entendeu? Então tem que jogar com muita energia, com muita iniciativa e partir para dentro com tudo. Não tem fair play, você tem que partir para a ignorância mesmo, para o xadrez bruto, que coisa que o tal fazia com grande perfeição. Nessa série sobre o tal, para quem não assistiu o vídeo 2, eu também estava em grandes apuros, estava com muita peça caindo, estava com o rei muito exposto.
E foi através da brutalidade mesmo, partindo para dentro com tudo, que eu achei uma combinação muito bacana, né? Para o meu nível, eu acho que foi bem legal. E que eu acabei levando para um final com uma vantagem, assim, que eu consegui converter em ponto, né? E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu vi que realmente você passar as partidas de um grande mestre, seja ele qual for, no meu caso passando do tal, como eu já passei do Morph, do Alekhine, e tentar realmente ir pegando as nuances, os detalhes, o modo de pensar dele é estratégico, né? E por aí vai, realmente faz com que você vá aprendendo, né? Adquirindo esse conhecimento bacana. O xadrez é muito rico, né? Nessas nuances e é uma grande metáfora para a vida também. E eu acho muito legal esse tipo de coisa e é por isso que eu faço esse tipo de vídeo aqui para vocês, né? Pois bem, torre D3, um ataque direto aqui na dama, tem que fazer alguma coisa. E dama E2. Olhando um pouquinho a lógica por trás do lance, apesar de ser um lance simplesinho, né? Só jogou a dama um pouquinho para a esquerda, uma casa para a esquerda e tal. Mas esse lance é realmente bruto, porque ele já está ameaçando entrar aqui na última fila com cheque e basicamente mate em dois aqui, né? Cobre de bispo, a dama toma. Se vocês observarem bem, a última linha aqui só tem o rei e ele mesmo assim não está tão bem protegido. E esse bispo aqui em F7, né? Sempre o bom e velho ponto F7 aí, que é o target, né? Romantic target, né? É o alvo dos românticos. Mais uma vez protagonizando um dos tantos sacrifícios que, na minha opinião, torna o xadrez belo, né? Enfim, então esse dama E2 aí não foi por acaso que o Roman aí, né? Toran Roman Albeiro, não sei o nome do cara direito, jogou, né? Já é uma defesa contra-atacando. Quer dizer que ele era um jogador bem enérgico também. Ele viu que não podia ficar só na defesa passiva, que o tal ia moer ele vivo, né? Pois bem, as negras têm que jogar, jogam as negras aí, tenta achar o próximo lance, você errou o primeiro. Bom, pausando ou não, lá vou eu. Bispo toma D4, cheque. Obviamente, né? Tá trazendo todas as peças o mais por cento possível. Você deve convir comigo, né? Que quanto mais por cento a peça a peça fica, maior a sua potência, né? Olha como esse bispo fica muito mais forte do que lá no cantinho, né? É um golpe tremendo, um golpe bem forte. E, enfim, tem que continuar a partida de algum jeito, né? Simplesmente aqui rei G2, saindo aí de qualquer tipo de luta, de agressividade, alguma coisa. E o mate aqui na última fila ainda é uma realidade. Se eu não me engano, tem um mate 2 aí, dama cheque. Ou se não tiver mate 2, pelo menos a perda da iniciativa aqui nesse tipo de posição é fatal. Um exemplo que eu posso dar até da natureza, bem simples, é como se fosse um leão que fica se esgueirando, né? Observando lá um cervo ou uma zebra, seja lá o que for, e quando ele pula e sai para caça, que a presa observa que está vindo um predador, sai correndo e fica naquele jogo, né? A presa correndo para fugir, para sobreviver, e o leão também, né? Correndo para pegar, enfim, quem for mais rápido leva, né? Então, realmente, Regedor já começa realmente a responder, mas você tem que estar sempre ligado nos recursos do adversário. Todos os grandes mestres, até que não são campeões mundiais, mas são grandes teóricos do xadrez, como por exemplo Arthur Yusupov, nos livros dele, sempre falava sobre esse tipo de coisa. O Marco Dvoretsky também. Você tem que estar sempre de olho nos recursos do adversário. Não é que você sacrificou e está lutando e com energia, com iniciativa, com peças ativas, que acabou o jogo, não. Você está jogando contra outra pessoa, racional, que às vezes tem o mesmo nível ou maior um pouquinho, e que não vai largar o osso tão fácil, não vai te entregar assim do nada, né? Só porque você achou uma combinação bonitinha, você tem que, né, prestar atenção que tem um outro cara jogando com você, né? E isso se reflete muito no meu segundo vídeo sobre a minha partida, que é a primeira combinaçãozinha bonita que eu encontrei, o cara foi lá e tentou refutar, e
Bom, eu tive ali um senso criativo bem interessante, consegui arranjar outra ainda mais forte, mas ele não caiu na minha, entendeu? E o seu adversário, obviamente, não vai querer facilitar para você. Então, mesmo no ataque, mesmo na iniciativa, mesmo, poxa, com bastante peça e tal, você não deve se precipitar, entendeu? Você deve realmente, não, eu tô atacando aqui, mas eu tô de olho, não, tô de butuca no que ele pode fazer, entendeu? E aí sim, com todo esse aparato, você deve aí tomar sua decisão. Continuamos. Cavalo é 5, que é um lance bastante útil, né? Ele tranca aí essa coluna. A dama agora já não tem mais essa entrada de cheque, ou seja, ele tira a perspectiva de algum contragolpe e domínio de iniciativa. E também é uma jogada muito útil, porque tira o cavalo lá da ala dama e já traz o cavalo bem centralizado. Veja bem como essa coordenação de peças do Mikhail Tal é muito bela, é muito harmônica a forma com que ele vai dispondo as peças dele. E aqui, obviamente, também, né, terceiro e não menos importante, já é um ataque direto nesse bicho, que desde que pegou a dama não está meio que fazendo nada no jogo, né? Tá meio que voando aí, se der mole vai ser comido rapidamente por esse cavalo do tal. Mas principalmente esse cavalo aí centralizadinho, ele controla muitas casas, inclusive em que o próprio rei poderia escapar ou tentar alguma coisa. Então esse cavalo é um monstro aí, né? Ele é muito forte, está fazendo um monte de coisa e por essa bela coordenação de peças é que eu realmente admiro muito o jogo, o estilo do tal e sua profundidade e por aí vai. Bom, olhando aqui do ponto de vista das brancas, tem uma torre lá, né, em A1 que não está fazendo absolutamente nada. Até agora assistiu esse jogo, né? E bom, seria legal você trazer o seu exército inteiro, né? Não deixar uma parte dormindo Enfim, vocês entenderam, né? Ele com bom critério, né? Joga torre D1 aqui. Eu acredito que o sonho das brancas era trocar a maior quantidade de peças possível e realmente acabar com essa tormenta de peças. Todas as peças do tal estão bem centralizadas e apesar de entregar a dama, quem está mandando no jogo é ele, com a sua grandíssima iniciativa, né? Mais uma vez, outro ponto crítico, né? Você já tem a dica de que você não pode trocar peça, porque isso facilita muito a vida do adversário, né? Então aí, jogam as negras. O que você faria nessa posição? Pois bem, pausando o vídeo ou não, lá vou eu. Torre E3. Mais um ataque aí direto em cima da dama. Obrigando, né, a mover mais uma vez. Realmente é muito didático isso aqui. É realmente muito didático. E assim, o tal, né? Assim como o Alekhine e o Pomorfo, quem assistiu a minha série Pomorfo sabe muito bem. Uma vez que ele pega a iniciativa, ele é imparável. É um lenhador dando machadada na árvore até ela cair. Não larga o osso de jeito maneiro e joga uma bomba nessa, né? Torre A3, que é um tiro a queima-roupa aqui, na cara da dama. Obrigando o adversário de novo. Ele não dá respiro, né? Pro adversário dele. É que dama F1 tentando segurar o material de tudo quanto é jeito. Nesse momento aí o bispo, né, de Casas Negras está caindo por causa da torre. Mas não vai dar nem tempo de fazer nada, porque o tal já vem com outra pedrada aqui. Mais uma vez, outro momento crítico. Vamos lá. Vamos botar essa cachola aí para funcionar. Fica só assistindo, não. Para a sua própria evolução, tá? Pausa o vídeo aí e vê de novo como é que você continua isso aí, né? Já fez isso tudo, chegou até aqui agora, o que mais? Pausando ou não, lá vou eu de novo, vamos nessa. Bispo E4 cheque, eu não achei essa tão difícil assim, um pouquinho aí de vontade, você já achava. Se voltar, acho que vai ser pior, porque realmente vai levar um duplão aqui, já vai perder dama direto, perdendo dama já... Claro que vai ter sempre muito jogo, mas dificilmente vai... com essa vantagem material e o tal sem uma dama já faz esse estrago inteiro. Imagina se ele tivesse vantagem material, né? Mas enfim, simplesmente rei H3 aqui e vamos lá de novo. Pausa o vídeo. Como continuar? Pausou ou não? Vamos de novo.
Simplesmente torre F3. Você viu que quando o tal não tem muito mais o que fazer, quando quer ir melhorando as peças dele, ele simplesmente vai trazendo, vai batendo na dama, obrigado de novo, né? Se trocar torre por dama aqui, não alivia quase nada, porque realmente é muito forte esse par de bispos aí do tal. E mesmo que entregasse material, que normalmente é que os livros de estratégia falam, né? Quando você está em desvantagem de desenvolvimento ou de iniciativa ou alguma coisa do tipo, você entrega material para você poder estabilizar a sua posição. Normalmente é isso que seria. Não sei se a Engine concorda comigo, se a gente jogar essa posição na Engine. Mas é o que os livros de estratégia pelo menos contam, né? Pois bem, ele bem materialista, joga dama E2, não quer livrar da dama de jeito nenhum. Já é um ataque direto no bispo, bem simples de entender. Mas aí tem que continuar. Tal simplesmente joga bispo F5, cheque aqui. Se voltar, leva um duplo, né, com a torre, vai perder material de tudo quanto é jeito. E tem essa setinha aí por causa da possível continuação. Se eu não me engano, a partida termina aqui. Ele já... As brancas abandonam nessa jogada, né? Mas aí se continuasse aqui, o rei e tal, atacaria aqui, vem pra cá, aqui torre H2 aqui devastação, né? O rei ia ter que fazer esse, triste. E aqui eu coloquei até umas setinhas aqui, tem como você entrar de peão e vai levar mate de tudo quanto é jeito aqui. No ruim de tudo, se você quiser destroçar mesmo, não deixar nenhum raio, você também já pode entrar de cavalo e realmente a posição acabou aqui, né? É só algumas ideias aí. Deixa eu só voltar aqui. Tinha terminado aqui. Aqui as brancas já tinham abandonado. Só coloquei essas setinhas, essas ideias para você ver o grau de profundidade do tal. Estrategicamente muito profundo, cálculo preciso. E, gente, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem mesmo. Só para ilustrar aqui, se o rei subisse, então torre aqui é mais do que suficiente, né? E nessa posição aqui, eu acho que também não tem... só para terminar, não tem lá, acho que o tal tá ganhando de tudo quanto é jeito aqui. Mas enfim, né? Depois de bispo F5, as brancas com bom critério abandonaram, né? E tá aí, fica aí mais um exemplo do Mago de Riga, mais uma grande lição de criatividade, de coragem, de estratégia no longo prazo, de um xadrez jogado para frente, não importando a posição, e de não querer empatar, entendeu? Jogar para ganhar de brancas ou de negras. A gente viu, pelo menos eu observei, não jogando na Engine, que o tal não fez uma boa abertura, na minha opinião. Não sou um grande especialista em abertura, mas pelo que eu vi, assim, mais ou menos, não foi muito legal. Mas mesmo assim foi muito combativo. E essa, na minha opinião, é uma das partidas mais bonitas, né? Que pelo menos eu, particularmente, na minha santa ignorância em xadrez, que eu conheço. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostou, realmente dá um like. Se inscreve aí no canal que sempre vem mais alguma coisinha. Talvez não do tal. Talvez não do tal não. Com certeza vai vir coisa do tal. Mas também do Alekhine. Eu estou trabalhando no projeto lá, a Fúria de Alekhine, onde eu pretendo colocar mais partidas dele. Você pode ter certeza disso. E pouco a pouco a gente vai aí, né, observando esses grandes gênios e as ideias por trás dos seus lances e se divertindo enquanto aprende um pouquinho, né, dessa grande genialidade aí do Mago de Riga, Mikhail Tal. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, bons estudos, um forte abraço e até a próxima. Fui!